Tem crente aqui dentro, tenho certeza disso. Estamos no ano do rompimento. Glória a Deus. E aí Deus trouxe uma direção para nesse mês falarmos sobre Neemias. Então você que está aí conectado aqui, se você perdeu as outras ministrações, entra lá no canal do YouTube e pode verificar lá e assistir, tá bom? Nós já tivemos a ministração aqui do capítulo 1 de Neemias com a nossa querida Adna. Nós tivemos no domingo passado o capítulo 2, que fui eu que ministrei. Na sexta-feira nós tivemos uma ministração do alto com a irmã Iane, que ela abordou o capítulo 3 e o capítulo 4. Né? Então nessa trajetória nós vimos já que existe um propósito, nós precisamos não tirar a visão do propósito, e que no capítulo 3 vem dizendo que todos cooperarão para que o propósito de Deus se cumpra, tá bom? No capítulo 4 vai ser enfatizado exatamente a questão do inimigo da obra de Deus. E aí nós iremos falar hoje sobre o capítulo 5, amém? Então você abre aí Neemias capítulo 5, e quando você encontrar, você dá um pulo, se levante, né? E glorifica o nome do Senhor, tá bom? Aleluia! Neemias 5. Permite sim, em nome de Jesus. Depois que a unção pega, o fogo pega nas canelas, tem esse que não pule, que não grite, que não dance. Aleluia. Você fica de pé com reverência à palavra do Senhor e glorifica o nome dEle. Amém. Eita Deus, Neemias 5. O meu título vem dizendo assim: a solução das injustiças sociais. Eita. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Foi de quem? Dos irmãos, não foi? Dos irmãos judeus. Alguns diziam: nós somos filhos, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar impostos cobrados sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos o do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e dos nossos filhos, deixa eu voltar aqui para o versículo 5. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que nos sujeitar que os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Aleluia. Papai de amor, no nome de Jesus, nós te agradecemos já pela essa palavra que foi revelada do alto. Nos ajuda na compreensão, Espírito de Deus fica conosco. Nós repreendemos toda a confusão, toda a perturbação, toda distração, na autoridade do nome de Jesus, todo sono, toda sonolência, no nome de Jesus, saindo daqui para que não possamos perder a semente que o Senhor preparou para esta tarde, no nome de Jesus. Amém? Poder sentar, meu amado. Quando eu estava estudando, uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo, em relação ao capítulo anterior, é que quando Neemias começa a fazer o muro lá no capítulo anterior, no capítulo 4, ele já começou, né? Aí Deus apresenta, mesmo assim a palavra, os inimigos de Neemias. Quem são os inimigos de Neemias? Sanbalate, Tobias e Gesem, né? Amonita, né? Um árabe lá. Ele apresenta mesmo, olha, eles estavam furiosos porque Neemias começou a construir junto com o povo de Israel, junto com os judeus, e eles começaram a zombar, isso no capítulo 4. Não, vocês não vão conseguir. Como é que vocês vão conseguir fazer um muro desse, uma muralha dessa? Começou a caçoar, né? Algumas versões vêm dizendo escarnecer.
Eles começaram a tirar mesmo onda com o pessoal que estava construindo o muro. E aí Neemias, sabendo que Sanbalat, Tobias e Gesem, eles eram traiçoeiros, Neemias precisou se armar. E disse, olha, se nós soprarmos o chofar, a trombeta, todo mundo chega perto de mim porque a gente vai começar a batalhar, porque a gente não pode confiar neles. E eu fiquei pensando, a partir do capítulo 4, que quando a irmã Yane trouxe aqui, fechem as brechas, reforcem as portas, coloquem ferrolhos, tampem todas as brechas, não permitam que o inimigo entre. Mas uma curiosidade que eu fiquei muito interessante, eu falei assim, meu Deus do céu, onde é que estavam esses inimigos? Eles estavam dentro da muralha do lado de cá, ou estavam fora da muralha do outro lado? Vocês acham que estavam onde? Dentro. O inimigo estava dentro da muralha. Ele estava tendo acesso lá dentro, ele não estava falando de fora, como se fosse no muro normal. Ei, eu vou te pegar, vice. Tu não vale nada, não. Ele estava junto. A muralha lá sendo construída, porque a muralha, ela não é qualquer pedaço de muro, era uma espessura enorme para poder proteger a cidade de Israel que estava sendo feita. E esse povo, que era inimigo, estava dentro. É exatamente isso. Então, quando nós olhamos dessa ótica, nós precisamos tirar o inimigo de junto da gente. Para depois nós começarmos a fechar as brechas. E aí nós já vamos reforçar mesmo, como a irmã bem disse aqui, vamos colocar os ferrolhos, porque não é qualquer porta que segura o inimigo somente. Nós precisamos botar algo de garantia. Você quando dorme, eu pergunto, você deixa sua porta aberta? Seu trinco? Ninguém deixa, né? É tão natural, né? A gente chegar lá e fechar o trinco da porta. É tão natural botar o ferrolhinho, que é para reforçar, porque o inimigo é astuto. Ele pode sim nos tentar em algum momento forçar uma entrada, mas quando nós estamos com o Espírito de Deus, e o reforço é exatamente o Espírito de Deus, ele não entra. Aí quando a gente passa dessa parte, nós vamos para o capítulo 5, aí foi uma coisa muito interessante. Porque o povo de Israel agora começou a reclamar de quem? Dos próprios judeus. E eu fico muito maravilhado quando a Bíblia apresenta alguns detalhes. E ele diz no versículo 5, do capítulo 5, apesar de sermos do mesmo sangue. Eu parei e fiquei, meu Deus do céu. Não basta a gente agora lutar com um povo que vem de fora, que entra. Não basta a gente começar a se armar com um povo que está de fora. Mas agora eu preciso escutar a reclamação do próprio povo. E agora eu entendo Neemias como se estivesse pensando, dizendo, Oxê é aqui do Nordeste, tá? Você que está aí, Oxê é daqui do Nordeste. Então, como é que agora eu já me armei para batalhar com aquele grupo, porque eles tinham um pelotão junto com eles, e agora eu vou precisar também modificar a minha estrutura para poder observar o povo que estava comigo. Neemias pensando, né? Porque o povo, os próprios judeus, eles vão falando que os nossos patriarcas, né, os nossos compatriotas, né, eles falam de uma questão de governo. Esses judeus que eles estão colocando aí é uma questão de governo, ou seja, era um grupo que liderava, era um grupo que exercia influência dentro daquele lugar. E eles começaram a cobrar ao povo que estava na obra. Olha, se você não pagar, eu não vou te dar trigo para você poder fazer o pão. E foi começando a ficar escasso a alimentação, porque o povo estava dedicado ao quê? À obra. Então, esses judeus, que é do mesmo sangue daqueles que estavam trabalhando, eles começaram emprestando dinheiro, até o momento de, como a Bíblia diz, os filhos serem dados como escravos. E escravos quer dizer que é propriedade exclusiva de um dono. O povo de Israel era propriedade exclusiva de Deus. Não era isso?
Os judeus sabiam que eles eram propriedade exclusiva de Deus. Mas mesmo assim eles quiseram escravizar os próprios judeus. Porque não estava bom para eles somente construir o muro, não. Receber o muro, porque eles não estavam participando. Só era a galera da obra lá, ó, dia e noite, com os seus líderes, trabalhando. E os outros estavam lá, como se fosse só observando. A comida faltando. E eles, na inteligência deles, né, achando que eram sábios, começou a explorar o povo. E aí eu fiquei pensando em casa, eu faço, meu Deus do céu, como é que a gente, muitas vezes, sofre dentro do nosso próprio lar? Muitas vezes nós começamos um sofrimento porque Deus não vai apresentar o nosso cônjuge, os nossos filhos, como inimigo, não. Porque se ele quisesse, ele teria dito aqui, ó, os inimigos judeus do próprio sangue, ele teria apresentado. Mas para Neemias, eles não eram inimigos. Mas foi uma barra muito grande para poder começar a confrontar os próprios judeus. E aí quando eu comecei a ler e refletir, me veio Jesus, eu vou abrir aqui, em João 7,5. Você pode anotar aí, que depois... 7,5. João 7, versículo 5. Vem dizendo assim, Jesus, olha para cá. Jesus não tinha um propósito? Que eu não tinha? Você tem um propósito? Tem, não tem? Agora vê só o que é que os irmãos de Jesus, sangue do sangue de Jesus, o que é que eles dizem com Jesus? Eles falam, Jesus começa a apresentar no capítulo 7, né? Vem falando sobre a festa das cabanas, e os irmãos de Jesus pedem para ele ir para outro lugar. E de repente, vem um complemento à palavra no versículo 5, vem dizendo, pois nem os irmãos de Jesus criam nele. Cara, Jesus era o cara. Os irmãos de Jesus já tinham visto milagres acontecendo. Mas mesmo assim não foi aberto os olhos dos próprios irmãos de Jesus. Eles não acreditavam. E eles eram o primeiro a dizer, isso daí tu não está fazendo não é nada não. Eu penso até, a Bíblia não relata, mas eles estavam até com aqueles pensamentos do povo, dos fariseus, chamando até Jesus que estava curando por Beelzebu. Então, como é que eu consigo viver dentro de um lugar? Isso é um desafio para a gente todos os dias. As pessoas acreditarem no propósito que está dentro de nós. E o problema não são só as pessoas, são as pessoas do nosso próprio lar. Muitas vezes não acreditam no propósito que está dentro de nós. E quando a gente não acredita no propósito da outra pessoa, ao invés de nos tornarmos bênção para eles, nós nos tornamos maldição. E começamos a tracionar o propósito do outro para que ele seja impedido. Os judeus queriam impedir. Por mais que não tivesse a intenção de impedir. Porque eles não tinham a intenção de querer impedir a obra. Mas só que o gesto dele, a ação dele, por cobrar, por colocar os filhos escravos, começou a tirar a atenção daqueles que estavam na obra. Então eu penso em Jesus. Jesus era muito bem resolvido, né? Vamos assim dizer de passagem. Mas muito bem resolvido. Jesus não dava credibilidade à palavra que vinha do inferno. O problema é que a gente vive no céu, mas quer dar credibilidade à palavra que vem do inferno para o nosso ouvido. E eu não posso dar credibilidade à palavra que vem do inferno. Eu preciso dar credibilidade, ao que vem daqui de dentro. E isso é a minha construção. Isso é a minha reconstrução. E como é que Jesus, escutando, assim, de passagem, João falando, João olhando, porque João estava naquele retrato ali. Tiago não acreditava em Jesus. Jesus ia parar o propósito porque os irmãos dele não acreditavam nele? Negativo. O sangue do meu sangue, se ele não acredita em mim, o problema é dele. Eu acredito no propósito que Deus colocou na minha vida.
e eu vou andar de acordo com o propósito que Deus colocou na minha vida. Se Ele quiser vir, amém, glória a Deus. Mas se Ele não quiser, tchau e bênção. No próprio capítulo 5, lá, no finalzinho, Neemias diz, olha, bate o pé, tira a poeira lá da sandália e deixa esse povo se virar. Nós precisamos continuar focados lá. Porque tudo que vem para poder barrar a obra de Deus, tudo que vem de desfoco, é para poder barrar a obra de Deus. Aqui na igreja, quando a gente está ministrando principalmente sobre a questão de família, Elise e eu, quando estamos nessa conversa, nesses aconselhamentos, nós dizemos sempre, se você não amar o propósito do outro, você pode estar mas realmente enganado sobre a vida da outra pessoa. E quando você não ama o propósito do outro, a posse do outro é minha. Eu quero que o outro viva de acordo com o que eu quero. Eu vou estabelecer a ordem de como o outro deve viver. Como é que Jesus, ele conseguiria viver escravo dos seus próprios irmãos? Porque eles iam ditar, não, você não vai para aqui não, porque aqui não é para você. Você vai para lá para o outro lado, porque lá é o lugar para você. Você está fazendo milagres aqui escondidos, mas é para ser publicamente. Aí Jesus diz, não chegou minha hora ainda não. Então, às vezes, nós estamos com muitas situações complicadas dentro do nosso lar. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão lá ao lado da gente não acreditam no propósito, não acreditam no nosso próprio chamado, e era para ser o contrário, era para ser os primeiros incentivadores, de dizer, vá que você consegue, eu estou aqui orando por você, vá em frente, comece a caminhar, porque depois que eu entendi isso, meu amado e minha amada, eu já amava a minha esposa, mas eu passei a amar muito mais ainda, porque eu entendi que eu sou um dos... Assim como ela é para mim, eu sou para ela, plataforma para poder ela avançar. Quando nós não olhamos dessa forma, foi como eu disse, a gente vai querer, é como se fosse uma rivalidade. E se nós olharmos num contexto geral, nós vamos ver que muitas das vezes, ao invés de estar caminhando junto, existe uma rivalidade. E essa rivalidade destrói o casamento. Essa rivalidade destrói não destrói o propósito, mas destrói o caminhar no chamado. Mas Deus não quer isso. E outra das coisas que eu fiquei muito mais, e a gente compartilha muito aqui, é que não deveria ser da maneira que hoje existe. Lembra que tem um dito popular dizendo que profeta de casa não faz? Não era para ser dessa forma. Não era para ser dessa forma. Eu conversando aqui com os líderes que cuidam de mim, eu digo mesmo assim, gente, se eu precisar colocar o peso da palavra em cima do que vocês estão dizendo para a minha vida, está complicada a nossa relação. Está muito complicado. Aí eu vou acreditar, entre aspas, né, que Deus move qualquer profeta, tá? O profeta é só uma pessoa, um canal de Deus. E o que eu faço é colocar o profeta no lugar do profeta. Eu vou escutar a profecia. E vou colocar peso da palavra na profecia. Não em cima do profeta. Se colocar o peso da palavra, ele se desaba todinho. Mas em cima da palavra, da profecia, eu coloco o peso da palavra. E ela vai suportar porque foi de Deus. Se ela não suportar, então descarta. Mas como eu estava dizendo, como é que eu, dentro da minha trajetória, acompanhando toda a vida dos que estão comigo, eu dizer que eu não vou acreditar ou que eu vou colocar um peso da palavra naqueles que estão comigo? Se eles estão olhando para o mesmo lugar. Se eles são o profeta da casa para instruir a minha vida e a vida daqueles que nós cuidamos. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu preciso começar a desmistificar isso. Eu preciso começar a tirar isso do meio de nós. Profeta de casa faz milagre, sim.
Nós somos esses profetas que fazemos milagres onde nós moramos. Então, no nosso lar, quem opera o milagre é Jesus por meio da nossa vida. E aí começa a fazer o seguinte, instrução do alto. Ame o propósito da outra pessoa. Diga para o seu irmão assim, meu irmão, eu posso até não saber qual é o seu propósito, mas eu já amo ele. Amém? Sabe por quê? Porque nós aqui, quanto igreja, é a eclésia. Nós somos a eclésia, aleluia. A eclésia tem sim um propósito aqui na terra. Você pode ser dedo, você pode ser unha, você pode ser o piscar dos olhos, você pode ser o pé, independente de qual parte do corpo você seja, mas você é eclésia e você tem uma função. Eu não consigo pegar o propósito que Deus me colocou, se eu sou a mão, eu não preciso tentar ser a mão esquerda, não posso, não preciso disso. O corpo de Cristo, ele é perfeito, formado por nós que somos imperfeitos. Mas o corpo de Cristo, ele é perfeito. Então, eu fui mais à frente e olhando, e fui percebendo que Neemias precisou instruir. E ele vai repreender o povo, né? Como é que vocês, judeus, porque quando ele fala judeus, ele está dizendo, olha, você que diz que serve a Jesus, você que diz que é povo escolhido de Deus, como é que você está fazendo com que os próprios da sua terra, comecem a ficar escravos de vocês mesmos? Como é que Deus me chama lá da Babilônia para poder vir para cá, tentar organizar isso daqui tudinho, e vocês aqui dentro querendo parar o propósito. Vocês aqui dentro querendo estacionar a obra de Deus. Então, olha para frente. Começa aí, começa a virar a chave dentro de você. Nós era para estarmos todos nós aqui, construindo dia e noite, porque existe um fator principal, existe um motivo para que esse muro seja erguido. E cabe a nós analisarmos. Nós estamos sendo o quê? Incentivadores ou peso dentro do propósito do outro. Dentro dessa construção, dentro dessa reconstrução de que Deus colocou dentro de mim, dentro de você. Porque para quem chegou destruído, porque eu cheguei destruído, assim como eu disse domingo passado. Não sei como você chegou na igreja, mas eu cheguei destruído. E nesse processo se apresentou tanto Sanbalate, quanto Tobias, quanto Gesem, quanto judeus. Porque, pelo amor de Deus, minha gente, como tem crente usado. E não é por Deus, não. E aí vai tentar barrar o que for o propósito do outro. Quantas pessoas, quando nós aconselhamos aqui, estão presas por palavras de líder de autoridade espiritual? Quantas pessoas estão presas, às vezes, por conta de construções mais exercidas? Eu lembro bem, porque vocês vão rir, mas eu e a Alice tivemos que passar pelo tempo de probatório das pessoas. Vocês sabem o que é probatório? É um tempo para que a pessoa do funcionário público ele possa ser efetivado mesmo como funcionário público. Aí ele tem um tempo chamado de probatório. Mas o que nós escutávamos era o seguinte: mas vocês são tão novinhos para poder estarem falando sobre Jesus? Mas vocês são tão novinhos para poder aconselhar? Era povo da rua? Não. Era o povo da própria igreja. E a gente parava, fazia assim, meu Deus do céu. Que bom que nós somos novos, não está aquele caindo nos pedaços, né? O reboco já caindo assim, para poder começar a fazer o aconselhamento. Aí Deus vem e começa a falar conosco, pela vida de Timóteo, pela vida de Jeremias, pela vida de Tito. Paulo só instruiu os pirraias. Paulo só pegava os pirraias assim, mais novinho, e fazia, olha, ele dava carga.
Porque quanto mais velho ficar, mais a construção é difícil de cair. Mas os novos, entrando, oxente, ele começa a dizer, olha, Timóteo, maneja bem a palavra, vai lá e repreende o povo. Não vai de acordo com o que eles estão falando, porque o pessoal está tentando instruir com a sã doutrina, uma doutrina que não vem de Cristo Jesus. Mas chega lá e diz, olha, o que Jesus trouxe foi isso. Busque autoridade porque está dentro de você. A ousadia e intrepidez. Tenha cuidado, toma um pouquinho disso porque você tem algumas inflamações. E ele vem dizendo as cartas para eles. Aí eu ficava pensando, porque a gente entrou em crise. Tínhamos o quê? Acho que 6 meses de evangelho. E aí, depois de 6 meses ou 8 meses, nós começamos a liderar uma arca, que era a célula no período. E quando chegou, minha gente, no Rio não, viu? Só chegou crente dinossauro. Crente dinossauro. Crente de Jurassic Park, né? Aqueles lá atrás, cheios das suas próprias construções. Tentando fazer ou nos fazer escravos deles. E graças a Deus que nós tivemos um acompanhamento muito efetivo. E nós começamos a observar o comportamento, a instrução das outras pessoas. Como é que eu vou dizer para o outro, não, você não tem a capacidade para me discipular. Escutamos ou não escutamos isso? Você não tem a capacidade de me discipular. Eu faço realmente. Nessa capacidade eu não tenho mesmo não. Mas eu tenho uma capacidade chamada unção. Porque é a capacidade sobrenatural de Deus. Como eu vivo nesse sobrenatural, você vai continuar no seu natural, porque eu não vou conseguir fazer esforço nenhum. Se você quiser caminhar comigo, vamos embora. Vamos junto. Porque o discipulado aqui é 2 a 2, lado a lado, e uma via de mão dupla. O quanto eu estou me dedicando, eu estou recebendo como construção. E eu digo sempre aqui, você que está iniciando o discipulado, você vai ser muito mais construído do que o seu próprio discípulo. Porque você vai se ver nele. Todas as faltas de caráter, o mau caráter que você vai se encontrar nele. Todas as suas falhas, você vai se encontrar nele. E cada vez que você se encontra nele, você vai ficar assim, parado, olhando, dizendo, meu Deus do céu, ou eu sou desse jeito, ou eu era desse jeito. Para poder começar a instruir, para começar a conduzir. E aí dentro disso, chega um abençoado, que eu não vou dizer outro nome, né? Para chegar para você e dizer, querer parar de toda forma o propósito da sua vida. Eu não sei qual foi a palavra que você já escutou até hoje. Porque as palavras que são das nossas autoridades, pai, mãe, pastores, líderes, professores, todas essas palavras, elas podem tanto nos fazermos avançar, quanto parar o nosso propósito. É por isso que nós aqui ficamos tão... buscamos sabedoria até no instruir. Porque se a gente falar no momento de raiva, a gente mata a pessoa. Porque todos nós temos raiva, tá? Não é verdade? Todos nós temos. Mas se nós falarmos no momento de raiva, nós matamos a pessoa. Nós iremos falar sem sabedoria. E nós iremos colocar a pessoa no lugar que não devia ou não deveria. Porque nós fomos chamados para libertar as pessoas com o nome de Jesus. Levar as pessoas para esse lugar de liberdade. E aí quando nós começamos a escutar as palavras, porque a escravidão aqui, pelo menos no contexto que Deus apresentou para mim, são essas palavras que os próprios dos nossos lares começam a soltar contra nós. Um filho consegue amaldiçoar o pai? No sentido de palavras de cumprimento? Não.
Um filho não vai conseguir. Mas um pai consegue? Consegue. E se cumpre, tá? E se cumpre. É por isso que nós dizemos sempre, gente, cuidado no que está falando. Cuidado no que está dizendo para o seu filho. Cuidado com o que está dizendo nas pessoas que você cuida. Cuidado, porque o que você fala vai se cumprir na vida dele. A não ser que você ore para recolher as palavras que você soltou. Porque a boca da gente é uma coisa terrível. Se nós não controlarmos ela, meu Jesus do céu, ela diz, né? A palavra diz que pode levar tanto a vida quanto a morte. E aí eu pergunto a você, para você refletir, como é que está dentro do seu lar hoje? As pessoas têm me incentivado? As pessoas têm motivado você a avançar? Os seus líderes têm motivado você a avançar? Ou você tem ficado parado, achando que a água fresca é bom enquanto eu estou na sombra? Nós não fomos chamados para ficar na sombra, não. Nessa sombra aqui, não. Só na sombra do Onipotente, como diz lá no Salmo 91. Só nessa sombra, que é a sombra de descanso. Mas na sombra, dizendo que eu vou ficar relaxado, sentadinho aqui e esperando as coisas acontecerem. Não, gente, está tudo bem aqui, tá? Está tudo maravilhoso aqui, eu não preciso me mover, porque está tudo certinho. Não, povo amado. Às vezes, nós precisamos blindar o nosso ouvido para aquele que está do nosso lado. Às vezes, nós precisamos tirar os nossos olhos daquele que está do nosso lado para olhar que está à frente. A gente costuma dizer aqui, principalmente quando se trata de casal. Vocês que estão solteiros, comece a escolher o que Deus está apresentando para você. Porque depois do sim, a uva azeda vai até o caroço. E a gente vai precisar chupar esse azedinho até a volta de Jesus. Ou até que ele morra. Ou ela, né? Mas no nome de Jesus, povo santo, olhe para o outro e comece a amar o propósito do outro. Não leve peso para o propósito do outro. Não leve peso para a reconstrução do outro. Cada um faz a sua reconstrução individualmente. Não tente reconstruir a parede da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, que não vai conseguir. Você não vai. Eu digo aqui mesmo também que não tem condições nenhuma do marido discipular a esposa e a esposa discipular o marido. Não tem como. Eles vão se fechar ali naquele quadradinho e não vai acontecer mais nada porque um fica protegendo o outro. E não é essa proteção que Deus quer. Deus quer que a gente se mostre para Ele, para poder Ele começar a trabalhar na gente. Então, nem tudo que faz parar o nosso propósito vem dos nossos inimigos. Infelizmente, vem dos nossos também. Mas eu aprendi também uma coisa. Eu preciso estar próximo das pessoas que me levam a Deus. Eu preciso estar próximo das pessoas que falam a minha língua. Eu preciso estar próximo de pessoas que têm um entendimento tão aberto como eu busco em Cristo Jesus. Eu preciso estar perto de pessoas que tenham sabedoria para poder me ajudar a sair desse lugar. Eu preciso me aproximar. Quanto mais isolado você estiver, pior está a sua vida. Quanto mais distante de pessoas você estiver, pior está a sua vida. Quanto mais distante do povo de Deus você estiver, mais ruim você está. Às vezes Satanás, como inimigo, se apresenta de uma maneira tão simpático para poder trazer uma necessidade para a gente, como se fosse suprir só aquele momento. Mas por trás existe uma cobrança. Eu particularmente amo
comer junto. Eu particularmente amo fazer tudo aqui junto com o pessoal. Chegar de uma coisinha, né, Rafael? Vamos fazer uma coisinha ali. Eric também, Signe está aí. O pessoal, quando diz, vamos fazer uma coisinha ali, pelo amor de Deus, começa de 7 horas da manhã e termina de meia-noite. Mas pense como é agradável. Nós nos cansamos. À noite a gente está exausto lá, mas ainda rindo. Porque nós estamos ligados em um propósito. Agora, aqueles que não querem fazer dessa forma, vê como ele é. Ele chega, ao invés dele dizer, poxa, caramba, isso daqui ali, né? Beleza. Ele vai dizer, pastor, o ventilador está quebrado. Pastor, está faltando um buraco ali. Aí eu já respondi, tá, gente? Eu vou dizer como foi minha resposta. Chegou, falou, não sei o que eu faço. É porque estava faltando você. Para poder olhar esse detalhe. Estava faltando você aqui, junto com o corpo, para ver esse detalhe que os nossos olhos não vão enxergar. Porque você faz parte do mesmo corpo. Se você faz parte do mesmo corpo, você vai enxergar algo diferente naquele lugar. A construção não era de Neemias. A construção era da igreja do Senhor que estava junto com ele. Então, se você faz parte da igreja do Senhor, reconstrua os muros. Comece a pegar e não reclame no nome de Jesus quando começar a trabalhar. A obra é para ser executada, independente de. As situações vão aparecer? Vão. As dificuldades vão aparecer? Vão. Mas o que importa é o que Deus colocou como propósito para mim e para a sua vida. Reconstrua tudo dentro de você. Comece a deixar as pessoas cale os seus ouvidos. Pare de escutar as cobranças das pessoas que estão ao seu lado. Porque às vezes, pelo amor de Deus, não vá não, porque você não chegou a tal hora, você na igreja lá fazendo o serviço, porque você não chegou a tal hora, porque você não está aqui. É uma cobrança muito possessiva. E o engraçado é que quando Elise e eu não éramos cristãos, nós nunca fomos de estar nas baladas da vida. Nós sempre fomos muito reservados dentro da nossa casa. E aí nós dissemos sim para Cristo Jesus e começamos a caminhar. Primeira prova. Fomos chamados de irresponsáveis. Nós já viramos noites dançando. Para quem não sabe, Elise e eu éramos bailarinos. E deixávamos as meninas. E depois íamos buscar. E não tinha problema nenhum. Um dia que nós fomos fazer um trabalho que era para a igreja. E passamos uma noite. No outro dia nós fomos chamados de irresponsáveis. Então a promoção para o mundo, ela pode ser muito mais efetiva se a pessoa estiver no mundo. Se você saiu do mundo, o mundo vai querer de tal maneira fazer com que você desista. Porque é um baque, gente. Mas desde esse início, acho que eram com 3 dias de conversão. 3 dias? 5 dias de conversão. O primeiro embate foi chamado de responsável porque a gente estava exatamente fazendo algo que era para Cristo Jesus. E quando estávamos fazendo e adorando o inferno,
Estava tudo normal, tudo tranquilo, tudo bem. Mas depois, quando fomos fazer para Jesus, fomos chamados de irresponsáveis. Eu não sei como é que está a sua vida, por isso que eu digo. Do teu lado pode ter uma pessoa que queira parar o teu propósito. Porque ele não conseguiu compreender, ou ela não conseguiu compreender qual é o propósito da sua vida. Mas começa a amar o propósito do outro. Você vai ver como é que vai ficar mais leve. Não cobre quando você sabe que a pessoa está diretamente ligada ao que Cristo chamou para ser feito. Porque você vai estar lutando contra Deus. E lutar contra Deus a gente nunca sai vencedor. Nós sairemos perdedores sempre. Se você quer vencer com outra pessoa, junte-se a ela. E avance junto. E aí você vai perceber como a vida se torna cada vez mais agradável. Avance junto com a outra pessoa. Nós somos eclésias. Vem cá, Jonas, vem cá, Ana Luísa, rapidinho. Vem cá, amor. Enquanto eclésia, e a mão? Bota a mão aqui, mão. Nós andamos assim, ó, um ao lado do outro. Quando um não está nesse meio, nessa mesma direção, quando nós começamos a não observar o que Deus chamou para fazer, nós fazemos isso, ó. Tenta andar, Jonas. Tenta andar, Jonas. Tenta andar, Jonas. Obrigado. Eu entendo que hoje aqui, vocês, no Espírito, são sangue do meu sangue. Então você aqui dentro, olhem para vocês mesmos aí, pode olhar de novo. Vocês são sangue do sangue de cada um de vocês, por meio do Espírito de Deus. Então, no nome de Jesus, incentive o seu amigo a cumprir o propósito dele. Não esbarre, não traga palavras que vão querer trazer a pessoa para baixo. No nome de Jesus, comece a viver diferente. Comece a olhar cada vez mais para o potencial da pessoa. Isso não exime de correção, isso não exime nada disso daí não. Mas olhe para a pessoa e veja o propósito dela e caminhe o propósito dela. No nome de Jesus. Eu não vou conseguir fazer o que Otto consegue fazer. Eu não consigo. Então, no nome de Jesus, ao invés de nós queremos buscar aprisionamento, libera o povo. Libera o povo. Então façamos como Neemias. Neemias, por mais que ele escutasse as coisas, ele não dava valor. Neemias, por mais que visse o povo judeu reclamando, ele não dava valor. Você pode sair daqui hoje e ali na frente você escutar uma palavra que não é de Deus e você dizer: Senhor, muito obrigado por o Senhor falar comigo. Senhor, muito obrigado por eu não dar ouvidos ao que não é do Senhor. E agradeça mesmo. Agradeça mesmo. E diga mesmo assim: Deus, eu quero estar aberto para meus ouvidos para o Senhor. Eu quero os meus ouvidos abertos para aqueles que cuidam de mim, sabem, eles têm na mente onde eu posso chegar. Como diz o nosso hino, nós fomos chamados para chegar às nações. E os nossos pés pisarão em terrenos novos. Pisarão em terras novas. Para poder trazer, assim como a querida Dona Helena trouxe aqui, um testemunho de vida. Para que as pessoas que estão ali, elas não fiquem achando que Jesus se comporta de tal maneira. De uma maneira
Não, Jesus é o grande, Ele é o maravilhoso. E Ele fez isso comigo, e é por isso que eu estou aqui com os meus pés das boas novas, da pregação do Evangelho nessa terra. Eu não era de Igaraçu, até Deus mostrar que nós precisaríamos vir para Igaraçu. E hoje eu tenho Igaraçu como minha casa. E eu vou brigar com o inferno para que Igaraçu cada vez mais seja livre. Falando nisso, isso se torna pessoas. Pessoas que estão presas. Eu vou sim de encontro ao inferno para poder libertar pessoas. E eu tenho certeza, como eu falando essa semana, hoje ou foi ontem, com a pastora Érica, estávamos conversando, e quando foi ontem, Deus trouxe um sonho lá atrás mesmo, acho que 2017 por aí, enquanto eu e Elis estávamos de frente de um portão gigantesco. Pense no portão grande. E que nesse portão não adiantaria eu fazer força, ou eu só fazer força, ou ela só fazer força. Mas os dois teriam que botar as mãos e empurrar o portão. E quando nós dois colocávamos as mãos e começávamos a empurrar o portão que era gigantesco, ele se abria. E quando a gente olhava depois desse portão, era muita gente. Então não vai adiantar Elis ficar para trás ou eu ficar para trás. Nós precisamos caminhar no mesmo propósito. Eu entendo que Elis, por mais que sejamos um casal, nós somos igreja, nós somos eclésia. Então, meu amado e minha amada, coloque a mão, se aproxime mais um do outro. Se aproxime mais um do outro. Pode se aproximar. Se quiser ficar em pé, pode ficar, não tem problema nenhum. Se aproxime mais. O seu irmão está do seu lado. Aqui, por mais que tenham várias fileiras de cadeiras, o seu irmão está do seu lado, para lhe incentivar. Se ele trouxer algo negativo para você, meu irmão, pode dizer muito sincero, meu irmão, não vou escutar você não. Vou não. Eu me recuso a escutar palavras que queiram prender o meu chamado. Eu me recuso a escutar palavras que queiram me parar. Eu me recuso. Essa é a formação da eclésia. Ao lado. Você vai dizer uma palavra aí no ouvido do seu irmão, do lado direito, do lado esquerdo. Você vai dizer uma palavra para motivar o coração dele em Cristo Jesus. Amém? Diga uma palavra do alto para a vida dele, o irmão que está do lado. Diga, avance no nome de Jesus. Nós estamos juntos para poder caminharmos enquanto eclésia. Nós somos um em Cristo Jesus, no mesmo Espírito, sangue do sangue em Cristo Jesus. E nós iremos avançar. A eclésia vai avançar, não só aqui em Igaraçu, mas em todo Pernambuco, em todo o Brasil, em todo o mundo, porque nós, a eclésia, estamos desejando a volta de Cristo Jesus. Diga, meu irmão, eu vou morar com você no céu. Diga para ele. Aleluia. Eu vou morar com você no céu. Aleluia. Glória. Vamos louvar, fica aí. Vamos louvar.